Olá, meninos, tudo bem? É o professor Mário, em parceria com o professor Fausto. Nesse encontro 2, nós vemos gráficos do movimento uniformemente variado, tá? Bem simples. Gráficos do movimento uniformemente variado dizem respeito aos gráficos da velocidade em função do tempo, e da posição em função do tempo. São as equações horárias, porque a gente tem a velocidade e a posição, ou distância, ou espaço, você pode chamar como quiser, desde que você entenda como distância, em função do tempo, tá? A gente lembra que a velocidade em função do tempo, olha só, a relação entre velocidade e tempo é linear, porque o tempo aqui está elevado a 1. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo, que está sempre elevado a 1, só pode ser retas. E a gente tem basicamente dois tipos de retas. Tem retas que crescem, tem retas que decrescem. Isso quando existe aceleração, tá? No movimento uniformemente variado, a aceleração existe. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Agora, olha essa reta vermelha da esquerda aqui. À medida que o tempo passa, à medida que eu caminho ao longo do tempo a partir de zero, o que acontece com o gráfico? Ele aumenta. Então, essa aceleração aqui, ela só pode ser o quê? Positiva. Nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar vermelho para a gente manter o padrão. A aceleração aqui, ó, é maior que zero. É uma função crescente, é uma reta crescente. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta, tá? O gráfico sempre vai começar encostando aqui na velocidade. Por quê? Porque é o tempo igual a zero. A gente não começa a medir coisas com tempo negativo. Não existe tempo negativo. Então, quando o tempo é zero, qual é a velocidade inicial? Se eu colocar tempo igual a zero aqui nessa equação, V é igual a V0. Então, quando o tempo é zero, o gráfico da velocidade sempre vai começar aqui, ó, na velocidade zero, certo? E se a gente olhar aqui no lado direito, né? Mesma equação, só que olha só, à medida que o tempo passa, a velocidade diminui com o tempo. O tempo está indo para frente, mas a velocidade está diminuindo. Então, nesse caso aqui, a velocidade ela só pode ser o quê? Menor do que, tá? Da mesma forma, no instante inicial, se eu colocar t igual a zero aqui, a v0 vai embora. Vai sobrar v igual a v0. Ou seja, no instante inicial, o gráfico vai começar sempre aqui, ó, na velocidade inicial, certo? Agora, vamos analisar esse movimento aqui, né? Esse movimento, na verdade, não dá para a gente analisar muito se ele é retrógrado ou... Tá, dá sim. Aqui, ó. Se essa velocidade aqui é positiva, aqui embaixo, e abaixo do eixo do tempo, a velocidade é negativa sempre para cá, certo? Então, para cá eu tenho velocidade negativa embaixo do eixo. Qualquer velocidade aqui embaixo do eixo é negativa. E minha aceleração é sempre maior que zero, não tem jeito. É a aceleração maior que zero que fez essa reta ser desse jeito. Então, não importa onde eu olho aqui no gráfico, a aceleração é maior que zero. Mas aqui embaixo do gráfico, a aceleração é maior que zero e a velocidade é menor, porque a gente está em uma parte negativa do gráfico. Então, ó, velocidade indo para trás, aceleração indo para frente, esse movimento é progressivo ou retrógrado? É retrógrado. Agora, olha aqui em cima. A aceleração, não importa, ela está sempre positiva. E a minha velocidade? Aqui para cima, a velocidade é positiva. Então, esse movimento só pode ser o quê? Progressivo. Olha esse caso aqui. Aqui para cima, não importa, em qualquer situação aqui, a minha aceleração é o quê? Menor que zero. A aceleração é menor que zero. Então, não teria esse gráfico decrescente.
Mas quando eu olho o gráfico da velocidade em função do tempo, eu olho para cima aqui, toda velocidade é positiva, certo? Aqui embaixo, as velocidades são sempre negativas. Esse movimento aqui é progressivo ou retrógrado? Aceleração para um lado, velocidade para o outro. É retrógrado. E esse aqui embaixo? A aceleração está negativa e a velocidade negativa. Eles estão se ajudando, é um movimento progressivo. Os dois estão na mesma direção. Beleza? Então, resumo. As velocidades só podem ser ou crescentes ou decrescentes. Se a velocidade é crescente, a aceleração é positiva. Porque a aceleração não é o que muda a velocidade. Se a velocidade está mudando para crescer, a aceleração é maior que zero. Se a velocidade está mudando, mas decrescendo, a aceleração é menor que zero. Abaixo aqui, ó, desse gráfico, eu tenho o quê? A velocidade negativa. Acima do eixo T, velocidade positiva, do mesmo jeito do lado direito. Abaixo do eixo, velocidade negativa. Acima do eixo, velocidade positiva. E eu olho o sinal da aceleração. Os dois estão na mesma direção, ou estão no mesmo sentido? Progressivo. Estão em sentidos opostos? Retrógrado. Tudo bem? Então, ó, lembrando, a gente tem que ver o gráfico de velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo, e a gente já viu. Agora falta ver da posição em função do tempo. Opa! Antes disso, tem algo muito importante para dizer. Vocês lembram que a fórmula da velocidade média era algo do tipo assim, ó. Velocidade média é o tanto que andou, distância, né? Dividido pelo tempo total que gastou, não é? Então, se eu quiser descobrir o tanto que andou, basta eu pegar isso aqui, eu passo para lá multiplicando, né? Basta eu pegar a velocidade média vezes ΔT, certo? Então, isso aqui dá um indício para a gente que se a gente quer saber tanto que o móvel andou, basta eu pegar a velocidade e multiplicar por quem? Pelo tempo. Mas se eu tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, o gráfico foi esse daqui, ó. Linha. Inicialmente a velocidade é constante, ela não está mudando, tá vendo? Ela está no mesmo patamar, pois ela despenca, passa a ser zero, passa a ser negativa, ela continua negativa, mas vai crescendo, volta a ser zero, continua crescendo agora positiva, depois ela cresceu até um certo valorzinho e continuou, certo? A gente sabe que, se a gente quiser saber tanto que o móvel andou, basta multiplicar a velocidade vezes o tempo. Então, ó, velocidade vezes tempo, isso aqui não é o eixo da velocidade, isso aqui não é o eixo do tempo. Velocidade vezes tempo dá exatamente essas áreas embaixo do gráfico. É a área que está embaixo do gráfico em relação ao eixo tempo. Então, isso aqui não é o gráfico, está preso aqui no eixo tempo. Então, essa é uma área. Esse aqui não é o gráfico, ele não está preso aqui no eixo tempo. Esse aqui também não é o gráfico, ele não está preso aqui em relação ao eixo tempo. Então, a área embaixo do gráfico é o tanto que o móvel andou. Se eu quiser saber, então, o deslocamento total desse móvel... Se eu quiser saber o deslocamento total desse móvel, o tanto que ele andou, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas essas áreas. Eu tenho que somar essa área rosa, essa área 1, tem que somar a área amarela e tem que somar no final também a área verde. Tá? Se eu quiser saber o tanto que o móvel andou, basta eu calcular a área embaixo do gráfico todinho. Agora, essa área aqui, ela é positiva ou negativa, essa área 1? Hein? S1, ela é positiva. Porque eu estou multiplicando uma velocidade que é positiva, ó, acima aqui do eixo, toda velocidade é positiva. Por um tempo que sempre vai ser positivo, o tempo vai para frente, certo? Sempre é um intervalo positivo. Agora, essa área S2 aqui, ó, ela é positiva ou ela é negativa? Ela é negativa, por quê? Eu estou multiplicando um tempo, ó, por uma velocidade que é negativa. Positivo e negativo só pode ser negativo. Essa terceira área aqui, ó, 3, ela também é positiva.
ela está abaixo do eixo. Então lembra, se a área estiver acima do eixo, ela é sempre positiva. Se ela está abaixo do eixo, ela é negativa. Se eu somar tudo isso daqui, né, vai dar o tanto que o móvel andou. Beleza? Essa é uma coisa importante. Então, toda vez que você tiver velocidade em função do tempo, o gráfico embaixo da velocidade é o quê? É o tanto que o móvel se deslocou. Isso aí cai muito no Enem. E por fim, né, a gente quer os gráficos do movimento uniformemente variado. A gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo que já viu. Falta o gráfico da posição. Lembra da equação quadrática? Eu vou escrever ela aqui e vou apagar. Ó. Lembra da equação do segundo grau, que era y é igual a quê? Quadrado mais bx mais c. A, b e c são coeficientes. Y é a função do x. Tem x quadrado aqui e tem x. Olha a nossa equação. Compara ela com a nossa equação da posição em função do tempo no movimento uniformemente variado. Y é igual a quê? Ax quadrado mais bx mais c. O que mudou aqui foi que a gente tinha y em função de x, agora a gente tem s, que é a posição, em função do tempo. É óbvio, então, que o gráfico de uma função do segundo grau é a mesma gráfico da função do segundo grau anterior. E esses gráficos só podem dar o quê? Uma parábola. Então, a gente tem basicamente duas parábolas, né? Dois tipos de parábola. A gente tem parábola que está com a concavidade voltada para cima. Então, a gente pensa que a boca da parábola está aberta para cima. Ou a boca da parábola está aberta para baixo, certo? Quando que a parábola está voltada para cima? Se você lembrar daquela equação que eu escrevi aqui, y igual a tarararará, é aquele termo que tem o x quadrado, né? Ax quadrado. O a tem que ser positivo, né? O a tem que ser maior que zero para a parábola ser voltada para cima. Quem que faz o papel do nosso a aqui? Quem que está com t quadrado? É a aceleração. Por coincidência, é o a da equação do segundo grau. Mas para a gente, em física, interessa que o termo que está com t quadrado é a aceleração. Um meio da aceleração, certo? Então, se a aceleração for positiva, a parábola vai estar voltada para cima, certo? Então, isso aqui significa que a nossa aceleração é positiva. E o contrário, a parábola voltada para baixo significa o quê? Que a aceleração é o quê? Negativa, certo? Aceleração para cima, aceleração positiva, concavidade para cima. Aceleração negativa, concavidade para baixo. Beleza? Esses são os gráficos do movimento uniformemente variado. Tá? A gente tem um gráfico da velocidade, tem um gráfico da posição. Agora, o conteúdo está aí, dá uma estudadinha no livro, o material que está no Moodle disponível para vocês. Dúvidas? Monitores, fórum de dúvidas, professor. Um abraço, até a próxima.